Como ativar abundância, talento e movimento na sua vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, despertar da consciência e autoconhecimento. E se eu te dissesse que muitos dons, oportunidades, a sua própria energia e até as leis universais como a lei da atração e as leis que nós estamos estudando aqui nesse canal estão diminuindo simplesmente porque você não está usando. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a lei do uso. A lei do uso que está contida também aqui no Kybalion. Ela não é propriamente uma lei aqui, né? É uma sublei, mas eu acho muito importante a gente estudar ela porque ela está citada no livro. Esse livro maravilhoso que eu já indiquei para você, se você não tem, procure adquirir, porque é um manual do jogo da vida. Esse livro e o livro A Magia da Rhonda Byrne são dois livros que qualquer pessoa que está no despertar da consciência, trilhando a jornada do despertar da consciência, precisa ter. Então eu indico demais que você tenha esse livro, O Kybalion. Eu paguei menos de R$50 na Amazon, indico demais, tá? E a lei do uso está expressa aqui nesse livro também, tá? E eu vou ler aqui com você essa versão mais resumida, tá? Mais simplificada do Kybalion, que está aqui na página 159, capítulo 15. Axiomas herméticos. Quando não acompanhada por uma manifestação ou uma expressão em ação, a posse do conhecimento em nada difere do acúmulo de metais preciosos, uma coisa inútil e tola. O conhecimento como a riqueza, a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou de uma expressão em ação, é como o acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. Como a riqueza, o conhecimento é destinado ao uso. A lei do uso é universal e aquele que a viola sofre em razão do seu conflito com as forças naturais. Olha aqui, a lei do uso. O que mais me chamou a atenção é essa parte aqui, ó. E aquele que a viola sofre em razão do seu conflito com as forças naturais. Por quê? Se você tem o conhecimento, isso aqui serve para tudo na vida, tá? Desde conhecimento, a roupa acumulada, a tudo. Tudo. Então, se você tem ali uma roupa acumulada, um pertence acumulado, se você não fizer o uso disso, as forças naturais vai dar um jeito de dar um uso para aquilo ali. Porque, como a gente já viu aqui em outros vídeos que nós estudamos aqui, né? Todas as sete leis aqui contidas no Kybalion, nós vimos, por exemplo, a lei do ritmo. Tudo está num ritmo. Nós vimos a lei da vibração, tudo está em movimento. Então nada está parado. Por mais que você queira deixar as coisas paradas, muitas vezes a gente, né? Porque a gente tem essa questão de estar acumulando para quando faltar, não tem essa. O universo vai dar um jeito de botar em movimento isso aí. Entendeu? E muitas vezes você perde, porque o universo e as leis estão operando a todo momento. Eu já falei aqui que você não precisa acreditar nas leis universais para as leis estarem funcionando. O simples fato de você estar vivendo nessa existência, nesse mundo, já é suficiente para essa lei estar te contemplando, independente de se você acreditar ou não. Então é muito importante essa lei, a lei do uso, porque aquele que a viola sofre em razão do seu conflito com as leis naturais. As leis estão acontecendo, tem o ritmo, tem a vibração, tudo é mental. Então, se você pegar um átomo aqui e for lá no núcleo dele, esse livro aqui, ó, se você pegar um microscópio, lá no fundinho, na menor partícula desse livro aqui, está em movimento. Os cientistas já tentaram parar o átomo e não conseguiram, tentaram resfriar, tentaram congelar, tentaram fazer de tudo e não consegue parar. Ou seja, tudo tem ritmo, tudo tem movimento. Ok? Eu tenho algumas anotações aqui, a gente vai discorrer sobre elas no decorrer do vídeo. Então, resumindo, a lei do uso, ela fala que tudo que usamos se fortalece e tudo que abandonamos enfraquece, tá? Então, se a gente deixa parado o talento, por exemplo, enferruja. A sua disciplina, se você não exercitar a disciplina enfraquece. Oportunidades, por exemplo, tem muitas oportunidades que chegam, que a gente perde e elas não voltam mais. Então, se você não agarra a oportunidade, ela passa.
Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. E quanto mais a gente usa, por exemplo, criatividade é uma coisa que quanto mais você exerce, mais ideias se surgem, né? Mais ideias você tem. Por exemplo, movimento. Quanto mais movimento você faz, mais energia aparece. A gente não foi feito para ficar parado. Esse negócio de poupar energia, vou poupar energia. Esquece, amiga. Esquece. A gente foi feito para movimentar, para gerar, entendeu? Para estar em tração, para estar em movimento. Então, se você pega uma parte, eu escutei um senhor falando sobre isso, se você pegar uma parte do seu braço e deixar ela presa no seu corpo e não movimentar ela, o que vai acontecer com ela? Você vai perder seu braço. Você perde seu braço, entendeu? Então, movimento, mais energia. Comunicação, quanto mais você se comunica, mais confiança cresce em você. Organização, quanto mais organização, mais clareza vem. Então, é movimento. Então, às vezes a sua vida está travada, está parada, você não vê, por exemplo, a lei da atração não funciona. Não é que a lei da atração não funciona, é que você tem que botar ela para funcionar. A gente já viu aqui todos os vídeos, eu vou deixar aqui a playlist dos estudos do Kybalion para você dar uma olhada em todas as leis, porque todas elas estão ativas na nossa vida, você acreditando ou não. Entendeu? Então, quando você conhece, quando você entende o funcionamento das leis, você consegue manipular elas de uma forma mais agradável para você. Então, não é que a lei da atração não funciona, é que você precisa entender como é que funciona a lei do mentalismo, a lei da vibração, a lei do ritmo, a lei da polaridade, e caminhar melhor por elas. É por isso. E botar em movimento esse conhecimento. Que ele fala aqui, ó. Ele fala na próxima página, na página 160. Os preceitos herméticos, conquanto sempre tinham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, por razões que já expusemos aqui. Né? Eles já falaram aqui no livro por que tinha que ser tudo muito guardado. Nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados ou ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos. Se pode ver na referência ao Kybalion da criação na página anterior, que ele fala sobre a lei do gênero, que eu já expliquei aqui. Está na playlist, inclusive. Que a estabelece categoricamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz nenhum bem ao seu possuidor. Guarde-se ao leitor contra a avareza mental e expresse em ação aquilo que estiver aprendido. Estude os axiomas e aforismos, mas não deixe de praticá-los. Porque se você não praticar, você vai sofrer a consequência daquilo. Você vai sofrer simplesmente a consequência de não estar usufruindo todo o benefício que você poderia estar extraindo a partir do momento que você conhece. Você tem acesso a um conhecimento desse aqui. Então, por exemplo, roupas. Se você deixa muita roupa parada, muita roupa acumulada, aquela energia acumulada, você pode ver que às vezes você deixa guardado muito tempo uma roupa, quando você vai ver, às vezes está furada, às vezes está manchada, às vezes está estragada e você nem usou, você nem tirou do lugar. Sapato, acontece muito com sapato, né? Você vai, compra o sapato, deixa o sapato parado, quando você vai ver, o sapato está desfazendo. A lei do uso em ação. Tá vendo como as coisas se encaixam? Todas as coisas se encaixam perfeitamente, é que a gente não percebe. Então, quando a gente vê os sapatos se desfazendo, é porque não teve uso. E as leis vão ser aplicadas, independente. Todo e qualquer organismo está sujeito. E aquele que viola sofre em razão de conflitos com as forças naturais. Se você deixar o sapato parado, o sapato vai desfazer, porque as leis naturais vão atuar naquele sapato. Então você pensa muito bem para sair comprando por aí. Se você não for usar, pensa bem. Faz uma limpa no seu guarda-roupa, organiza suas coisas, porque isso é até um princípio de prosperidade na vida da gente. As coisas começam a fluir a partir das pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. Porque eu já ouvi alguém falar assim, que o jeito como a gente faz uma coisa é como a gente faz todas as coisas. Então, como que você quer abundância na sua vida? Como que você quer fluidez na sua vida? Como que você quer movimento na sua vida?
se dentro do seu guarda-roupa tá tudo parado? Você tá entendendo? Precisa começar a ter coerência. Precisa começar a ter coerência, porque senão a lei do uso vai ser aplicada e o negócio pode desaparecer ali e você nem ter usado, entendeu? Não estou falando que você não precisa ter uma reserva financeira, por exemplo, mas você não tem que ter a reserva financeira com aquele pensamento, eu vou guardar para se alguma coisa ruim acontecer. Você já está vibrando nessa possibilidade. Uma das leis herméticas, se você está vibrando nessa possibilidade, você vai atrair essa possibilidade. Então, se você está ali querendo juntar um dinheiro, a gente tem, né, que se planejar sim, mas já tenha em mente o que você vai fazer com aquele dinheiro. Não deixar guardado lá embaixo do colchão a vida inteira, só para você ver um número acumulado lá. Não, já pense no movimento que você vai fazer com aquele dinheiro. Porque isso aí é você também planejar, é você se organizar. Isso faz parte da organização, né, da nossa vida pessoal. Não estou dizendo que você não tem que pensar no futuro. Pelo contrário, você tem que se organizar. Eu acabei de falar que a organização faz parte da fluidez do movimento. Mas não fique só pensando em acumular riqueza por nada. Tem gente que tem o dinheiro, que tem a condição, mas não usufrui daquilo. Né? Não aproveita a vida, não vive aquele dinheiro, não vive aquele acúmulo. E aí acaba sofrendo os fatores das leis naturais, porque as leis naturais vão estar sendo executadas naquela circunstância. Ou seja, a pessoa deixa de usufruir pelo simples fato dela querer acumular e de ter aquela tranquilidade de que tem dinheiro ali guardado, de que tem um negócio guardado ali. Começa a pensar o que você pode fazer, como você pode movimentar, porque o dinheiro ele é uma moeda corrente, é fluxo e refluxo, é ritmo, é polaridade. Então você tem que estar planejando o que você vai fazer com ele, organizar, pensar, planejar, entendeu? Para que esse fluxo natural da abundância possa te encontrar. Então, como é que a gente pode começar a fazer isso? Praticando as leis, colocando as leis para funcionar no ato de planejar o seu financeiro, no ato de planejar seu guarda-roupa, no ato de limpar sua casa, porque tudo isso significa movimento, tudo isso significa organização. Se está sendo organizado, está sendo movimentado. O universo ama isso. O universo gosta de movimento, de organização. Gosta de estar sendo colocado em ação. Então, quando você começa a aplicar as leis em várias áreas da sua vida, na sua casa, na arrumação do seu guarda-roupa, na sua vida financeira, as leis estão sendo aplicadas e você não está negligenciando o conhecimento que você adquiriu. Porque ele fala aqui, de avareza mental. O que é uma avareza mental? É você não colocar em prática o que você recebeu. É você querer segurar. Então, amiga, lei do uso. Começa a reparar se você está fazendo a utilização das leis, se você está fazendo a lei do uso. Porque se você não estiver fazendo, você pode sofrer em razão do conflito com as leis naturais. E aí não sabe por que a lei da atração não funciona. Entendeu? E por fim, o que usamos cresce e o que ignoramos desaparece. Porque as leis naturais vão agir. Lei do ritmo, lei da vibração, lei do gênero, vai fluir ali. Se o negócio está parado, o universo vai dar um jeito de dar movimento. E às vezes é perdendo. Entendeu? Então, não espere isso acontecer. Haja rápido, haja antes, se adiante, para você não sofrer a aplicação das leis naturais, porque vai aplicar, entendeu? E é isso, gente. Eu preciso terminar esse vídeo aqui porque já está muito longo. Mas eu fico encantada com Carvalho, eu acho maravilhoso, gente. Isso aqui é fantástico, isso aqui é para a vida. Isso aqui é manual do jogo da vida. A gente não foi jogado aqui a esmo, a gente tem leis para poder guiar o nosso caminhar nessa existência. Eu espero demais que esse vídeo tenha te acrescentado, tenha te ajudado. Espero muito mesmo. Já se inscreve nesse canal que eu, nesse momento da minha vida, estou tentando trazer vídeos todos os dias aqui para você. E fique aqui comigo, agradeço demais a sua companhia, agradeço demais a sua atenção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.